Rápido e muito habilidoso, o Galeno é o destaque do Porto na temporada. Conheça um pouco mais sobre o bom atacante brasileiro depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, hoje trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o atacante brasileiro Wenderson Galeno, 27 anos, ele que é o grande destaque do Porto na temporada. Mas antes de falar do Galeno, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui, com exclusividade, no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O atacante Wenderson Galeno, de 27 anos, revelado pelo Grêmio Anápolis e com passagens por Portimonense, Rio Ave e Braga, está no Porto desde 2022. Aliás, o Galeno abre o nosso quadro Made in Brasil, jogadores brasileiros que se destacam na Europa, vem se destacando em algumas ligas, mas que não vem sendo lembrado nas convocações do técnico Dorival Júnior. Aliás, o Galeno foi até convocado para logo a primeira convocação do Dorival Júnior para os amistosos contra a Espanha e Inglaterra, mas o atacante brasileiro, destaque do Porto na temporada, acaba não sendo mais lembrado. E no vídeo de hoje vamos mostrar para você como que gosta de jogar o Galeno, através do mapa de movimentação, a sua posição detalhada e, claro, o mais importante, os números do atleta jogando na atual temporada 24-25. Já para começar o nosso vídeo, vamos mostrar para você o mapa de movimentação e também a posição detalhada do Galeno para a gente entender um pouquinho como joga o bom jogador brasileiro. O Galeno é um atacante que joga pelos lados do campo, tem o pé direito como seu pé dominante, mas joga pelo lado esquerdo do campo. A gente já consegue perceber no mapa de movimentação do Galeno que é um atacante que gosta de explorar principalmente a profundidade. Mas tem um detalhe importante, a gente consegue até entender no mapa de movimentação do Galeno, essa movimentação do atleta vindo por dentro. Então ele finaliza muito bem, aliás, uma das suas principais características é a boa finalização de média distância, a sua boa visão de jogo e, claro, o seu bom 1 para 1, tem uma velocidade impressionante, o Galeno vai no drible contra o marcador. A posição detalhada do atleta brasileiro, a ponta, joga como um ponta esquerda, sabe jogar também como um ponta direita e já também, inclusive, foi escalado como um ala pelo lado esquerdo. Em alguns momentos do Porto ele já foi escalado nessa maneira, já foi escalado nessa função como um ala numa linha de 3 ali da zaga, jogou um pouquinho mais à frente, mas não é característico desse atleta jogar como lateral, como ala e sim como ponta realmente pelo lado esquerdo de campo. Vamos colocar na tela para você também os números do Galeno na atual temporada 24-25. Foram 17 jogos, com 11 gols, 3 assistências, 1,5 passes decisivos por jogo, 3 grandes chances criadas também por jogo, 58% de drible certo, dá uma média de 1,1 por partida e 57% de duelos ganhos. Quando já começa a mostrar o Galeno na sua principal característica, que é jogar pelos lados do campo, já recebendo a bola sempre aberto, nessa saída do Porto, começando pelo goleiro, ele já recebe essa bola já aberta. Perceba lá, já tem a marcação dos zagueiros sobre o Galeno, então ele sempre é muito bem acompanhado, mas tem a característica de levar sempre a linha de fundo, então sempre busca a profundidade, e aí ele consegue as suas principais jogadas para um cruzamento, mais uma vez recebendo aberto, já parte para um contra o zagueiro, busca exatamente a profundidade, ou seja, o jogador de lado de campo, um extremo que gosta de jogar com essa característica, recebendo mais uma vez, já muito próximo do zagueiro ali do Shakhtar, jogo inclusive para a Champions League, ele busca a linha de fundo e efetua o cruzamento. Quando a gente fala em assistência, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores que gostam de análise e scout de atleta. Recebendo um pouco mais por dentro, ele vai receber esse passe e aí tem a movimentação do ataque do Porto. Ele é muito mais pressionado pelo zagueiro, a linha de defesa da equipe do adversário já mostra, e aí o atacante passa no vazio e ele consegue, com a sua inteligência tática, dar um passe perfeito ali, criando uma boa ocasião
de gol para a equipe do Porto. Mais uma vez, recebendo dessa vez por dentro, como aponta o mapa de movimentação, correndo da esquerda para dentro, ele consegue achar um passe, mesmo com a linha defensiva muito bem postada, consegue ver a movimentação do atacante e aí achar um passe perfeito ali na linha de fundo. Nesse caso, é importante a gente notar, por mais que teve um erro defensivo do adversário, o Galeno tem uma inteligência tática interessante, tem uma boa visão de jogo para encontrar o atacante livre ali no espaço, às costas do defensor e fazer esse passe perfeito para o gol. Eu separei esse lance um pouquinho melhor até para mostrar para vocês que o Galeno sempre tem essa característica da boa visão de jogo. Então ele mesmo pressionado as duas linhas de defesa do adversário muito bem próximas, né? Ele consegue ver a movimentação nas costas dos zagueiros ali e consegue dar esse passe perfeito para buscar, inclusive, o atacante em melhor condição. Recebendo em profundidade, percebe a movimentação do atacante e aí faz o passe perfeito. Ou seja, um atacante que tem essa característica de dar esse de um para um, tem a característica da velocidade, mas não esconde a sua boa visão de jogo para dar um passe, criar algumas condições de gol, inclusive é bem acionado no Porto. Sempre é um desafogo do Porto, o Galeno jogando pelo lado esquerdo, então a jogada sempre desacelera com o Galeno. Então um atleta que tem essa característica do 1 para 1. Aliás, o futebol europeu, alguns clubes europeus já estão de olho no Galeno justamente por essa característica, principalmente futebol inglês. O futebol inglês gosta de um atacante extremo que ataca esse espaço por dentro, que tem o drible, tem a velocidade de 1 para 1. O Galeno tem essa característica de jogar em velocidade, recebendo no espaço vazio, acompanhando a jogada e sempre com a boa visão de jogo, consegue acionar um passe, consegue acionar uma assistência, mais uma vez sempre aberto, recebendo aberto, na característica de velocidade, que é o que a seleção brasileira inclusive precisa, de um atacante de velocidade que joga nessa área do campo, que consiga essa drible velocidade, consiga esse tipo de jogada para desafogar e muitas das vezes a seleção brasileira, que a gente percebe, em alguns jogos a seleção brasileira fica sempre preso no Vini Júnior, então tem um atacante a mais que faz essa característica importante para a seleção brasileira. O Galeno não se limita somente nos dribles, não se limita somente na sua velocidade e tem uma boa finalização de média distância. Então ele finaliza muito bem de média distância, faz alguns gols com essa característica de finalizar, sempre recebendo um pouquinho fora da área para finalizar muito bem. Aliás, fez um belo gol na Champions League, esse gol inclusive contra o Arsenal. Separei para mostrar para vocês esse belíssimo gol de fora da área contra o Arsenal, mostrando o bom poder de finalização que tem o atacante brasileiro, destaque do Porto, destaque na temporada, já foi assim na temporada 2023-24, agora continua com destaque na temporada 24-25. Inclusive, é um atleta que tem boas chegadas à frente, cria bastante ocasiões de gol pelo Porto, principalmente na Champions League, ou seja, um atacante que está em alta no futebol europeu e foi convocado pelo Dorival Júnior somente uma vez, né, logo na estreia do Dorival Júnior na seleção brasileira, nas primeiras convocações contra a Inglaterra e Espanha, depois não foi mais lembrado. E aqui no nosso canal, com esse quadro Made in Brasil, vamos trazer para você, torcedor, alguns jogadores brasileiros de outras ligas, né, que vêm se destacando e não vêm tendo chances nas convocações do técnico brasileiro. Então, agora eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que você pensa, se você já conhecia ou não o Anderson Galeno, jogador do Porto. É um jogador interessante, vem se destacando demais no futebol português, destacando demais, principalmente no futebol europeu. Eu quero saber a sua opinião, o que você pensa, o que você acha, inclusive se já cabe esse atleta nas próximas convocações do Dorival Júnior para a seleção brasileira. Escreva pra gente nos comentários, eu vou ler sua mensagem aqui no nosso canal. Lembrando que toda semana vamos trazer um atleta diferente, não só de ligas europeias, mas também de outras ligas que vêm, jogadores brasileiros que vêm se destacando. Vamos mostrar para você, até para você, torcedor, conhecer um pouco mais de alguns jogadores brasileiros que acabam sendo esquecidos, passando desapercebido das listas de convocação do técnico Dorival Júnior. Então no vídeo de hoje falamos sobre o Anderson Galeno, 27 anos, destaque do Porto, e o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então, tchau, tchau.